Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje, mais uma palestra comemorativa desse mês de aniversário da nossa Associação Espírita Discípulo Allan Kardec, 74 anos de fundação. A gente sempre repete isso, a segunda casa espírita mais antiga de Volta Redonda. Só Estudante da Verdade foi fundado em 45. Volta Redonda, quando nasceu, aqui ainda era distrito de Barra Mansa, para ter uma ideia. Volta Redonda foi emancipado em 54. Então, desde 1951 que essa casa já existe, para a nossa felicidade e alegria, esse ano completando aí 74. E mais uma vez, eu até brinquei com ele ali fora, ele já está se tornando orador oficial do aniversário da casa, João Luiz Nascimento, de Cachoeira Paulista, queridíssimo aqui na região, amigo nosso, vai nos falar na manhã de hoje sobre vida, processo de crescimento da alma. Ontem ele esteve lá no Sol da Terra, fazendo um seminário, eu, infelizmente não estava na cidade, não pude assistir. Mas hoje nós estamos aqui juntos, comemorando mais esse aniversário. A gente quer, no início, só para uns avisos rápidos, antes da leitura de uma página, de que hoje, excepcionalmente, nós não teremos trabalho de passe. Mas quem esteja necessitando, precisando, nós temos aí 2, 3 passistas que aí dariam um passe quem está necessitando, ok? Vai ser uma data festiva, então a gente hoje não vai ter aquele trabalho rotineiro do passe após a palestra. Mas temos lá fora, como sempre, aquele café fraterno de todos os domingos, hoje incrementado por ser uma data especial, bolo doce, bolo salgado, tanta coisa lá fora salgadinho, que você não precisa nem almoçar depois quando sair daqui, Fiquem tranquilos, ok? Mas antes da gente passar a palavra para o João Luiz, então, para esse tema belíssimo que ele nos trará, sempre fruto dos seus estudos, das suas pesquisas e da intuição que ele sempre tem, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 68, título muito interessante, Necessário acordar. É uma fala de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Desperta, ó tu que dormes. Tem até uma parte do mundo sobre isso, Dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. E aí Emmanuel comenta essa fala de Paulo. Grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes? Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na entranha atmosférica de escuro pesadelo. Sacudidas pelas correntes incessantes do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Mais uma bela página de Emmanuel, nos advertindo de que muitos de nós podemos estar dormindo, como fala Paulo em Efésios. Ainda não despertamos para as coisas superiores do Espírito. Ainda vivemos muitas vezes achando que nesse mundo de materialidade é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, quando tudo isso é passageiro e temporário. Nossa verdadeira felicidade está na evolução, na elevação do nosso espírito, que é o tema do nosso querido João na manhã de hoje.
Então, atentemos para isso. Aqui qual é o nosso propósito de vida, como o Emmanuel fala aqui? O que nós estamos fazendo com essa oportunidade abençoada, reencarnatória que Deus nos deu? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que seremos bem avaliados depois dessa encarnação? Eu até assisti um vídeo aí há poucos dias atrás, um vídeo bem curtinho, em uma entrevistadora, fazia entrevista com algumas pessoas, e a pergunta era o seguinte: o que você diria se você estivesse diante de Jesus? E aí um rapazinho cabeludo, jovem, ele falou assim: eu faria apenas uma pergunta. Qual? Ela perguntou: qual pergunta? Ele perguntou, ele disse: eu diria para Jesus o seguinte: eu consegui? Só isso. Será que nós estamos conseguindo nessa vida fazer aquilo que Ele espera de nós? Então, dá paz a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, em especial os mentores espirituais do nosso querido João Luiz, para a mensagem que ele nos trará nessa manhã festiva na nossa casa, de domingo. Que Deus possa abençoá-lo, seus familiares, a todos vocês que estão presentes aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí, pelas mídias sociais. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva-nos a todos no seu eterno manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essas palavras, a permissão do alto, do nosso mentor da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, nós passamos a palavra para o nosso querido amigo João Luiz do Nascimento. Queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos, caras irmãs, é uma alegria poder retornar aqui na EDAC e poder participar de mais um aniversário, 74 anos aqui da casa. Ontem estivemos no Sal da Terra, 41 anos da instituição, foi um momento muito agradável, uma manhã de sábado muito feliz e proveitosa e de muita comilança, Mas a nossa grata satisfação em recebermos os abraços dos companheiros que aqui estão e aqueles que chegaram há pouco, momento em que já estamos aqui em cima, se sintam abraçados aí também, A página chama a atenção, Até minha amiga Maria de Fátima olhou, porque esse texto de Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Em algumas traduções, o Cristo te iluminará. Eu às vezes uso em palestra quando tem gente dormindo: desperta, ó tu que dormes. Aí eu falo e a pessoa desperta, Então é um tema muito utilizado por mim, em alguns temas, em algumas palestras. Mas realmente nós precisamos despertar, que é não só sair das nossas câmaras. Despertar que não é só sair dos nossos quartos. Despertar que não é só abrir os olhos. Despertar as consciências, E termos realmente os nossos compromissos avivados ou reavivados, acima de tudo, para com Deus, para com Jesus, com os nossos amigos espirituais, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Que Deus os abençoe hoje, agora e sempre. O tema que nós oferecemos à casa, vida, processo de crescimento da alma, na verdade é uma expressão de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 71, e o capítulo chama-se Aproveito. Estamos dizendo para que depois possam, quem tiver o livro em casa, ou então procurar na internet, ler o capítulo todo, Mas a expressão de Emmanuel no primeiro parágrafo é: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Achamos que ficaria muito longo para colocar no banner, no cartaz, então colocamos pela metade: a vida é processo de crescimento da alma, mas o texto todo ainda tem ao encontro
da grandeza divina. E qual é a nossa reflexão acerca disso? E nos aproveitando, é claro, dos princípios doutrinários, né? Uma vez que temos como pressupostos básicos da doutrina espírita a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências ou reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados, né? Então, ao falarmos da vida, está implícito aí, para nós, profitentes do Espiritismo, aqueles que professamos a doutrina espírita, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, na pluralidade das existências e na pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, quando nós vivemos as nossas vidas, estes princípios devem nortear a nossa consciência. Consciência é esta que envolve a razão, a inteligência e o sentimento, né? Então, vivenciar cada momento, cada instante, tendo a certeza que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, justo, bom. Vivenciando cada momento da nossa vida, certos de que somos imortais, de que jamais morreremos, criados um dia por Deus, jamais deixaremos de existir, e do átomo ao arcanjo, esta é a nossa caminhada ascensional, evolutiva, quando um dia nos tornaremos espíritos perfeitos. Viver cada instante, sabedores de que entre o mundo espiritual e o mundo material, nós estamos em constante comunicação com aqueles que se foram, mas que continuam entre nós, recebendo deles mensagens pelo campo da inspiração, pelo campo intuitivo, das suas presenças espirituais, e também nós enviando a eles os nossos pensamentos, as nossas preces, as nossas orações, as nossas intenções. Viver a vida sabedores de que somos seres reencarnantes, viandantes do passado, e do primitivismo aos dias de hoje, nós estamos palmilhando os caminhos da evolução, e a cada existência, ou seja, a cada mergulho na carne, nos tornando melhores diante do que fomos anteriormente, sendo que os Espíritos nos dizem de que nós estamos hoje melhores do que estávamos há 100 anos. Quiçá estejamos daqui há 100 anos melhores do que temos sido agora. Viver cada instante da vida, sabedores de que existem os mundos habitados, não só a terra habitada, mas que os demais mundos servem também de morada provisória para os espíritos se reencarnarem e evoluírem, mas que além dos planetas habitados existem as moradas espirituais, quando na erraticidade entre uma encarnação e outra, nós estagiamos um pouco na verdadeira vida, para depois retornarmos a um outro estágio provisório, embora lá seja a vida verdadeira, a vida espiritual, mas ainda há necessidade de viver temporariamente no corpo físico, passando por essas experiências que todos passamos. Então, quando falamos de vida, para o espírita, vida envolve toda esta crença, né? Então, a cada instante da nossa vida, no momento em que nós estamos passando pelas variadas circunstâncias, isto faz diferença, porque, sabedores de tudo isto, com certeza não iremos fazer por fazer, viver por viver, levantar por levantar, sem compromisso real com a nossa própria história, acima de tudo, com o nosso compromisso com Deus. Então, quando Emmanuel diz que a vida é processo de crescimento, é porque tudo isso que nós temos aprendido na casa espírita e apreendido no campo da razão e da emocionalidade, nos torna melhores a cada dia, tanto quanto avançamos no processo do amadurecimento.
Não basta saber, diz Leon Denis, não basta saber e nem crer. É preciso saber, crer e querer. Então muitos já sabemos e até cremos, mas queremos desenvolver as nossas vidas de conformidade com o que sabemos e cremos? A vida é esse constante questionamento, porque no frisson das emoções, ou seja, na linha do fronte, quando estamos lá fora da casa espírita e aqui dentro nos parece um tanto mais fácil vivenciar esta fraternidade, este ambiente de paz e de luz que os amigos espirituais nos preparam e nos prepararam para hoje. Mas quando lá fora, no movimento citadino, na correria da vida, diante dos percalços, dos obstáculos, das coisas que nos surgem, até mesmo porque lá fora há um burburinho, em que aqui a gente adentra um silêncio, né? A nossa fala naturalmente, porque se eu estivesse também transmitindo em pensamento, por enquanto nós não teríamos essa condição, né? Estão recebendo meu pensamento agora? Ainda não, só o que eu falo, mas seremos capazes um dia. Mas lá fora há um burburinho, o alarido da vida, né? Vozes, pessoas que amam, pessoas que odeiam, pessoas que gritam, pessoas que silenciam, pessoas que são carinhosas, pessoas que são agressivas. Então a vida tem também esse intrincado de coisas em que lá fora nós somos chamados a testemunhar aquilo que sabemos e que cremos, mas que depende e dependerá sempre do nosso querer. E por isso que Emmanuel, neste livro Fonte Viva, capítulo 71, título Aproveita, ou seja, aproveita a vida, mas de modo a atender aquilo que crê, aquilo que sabe, aquilo que crê, e agora desenvolva o seu querer dentro de um processo de crescimento. O que é processo? Processo tem um começo, um meio e um fim. Nós estamos em processo de nos transformarmos em espíritos perfeitos, desde que criados um dia por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas um dia atingiremos esta condição de perfeição de espíritos felizes. Pelo que nós nos conhecemos hoje, demora muito ainda ou vai ser mais rápido? Pelo que nós conhecemos das nossas ações e reações, da maneira como nós nos comportamos, será que leva um tempo ainda? Ou ainda nessa encarnação, ou na próxima, a gente já consegue? O Robinson falou isso, né, do jovem perguntando, eu consegui? E aí ele perguntou para nós, estamos conseguindo? Né? Então será que dessa já dá até o final dela? Ou na próxima já dá? Sendo que muitos de nós, espíritas, e por sabermos que somos seres reencarnantes, já estamos deixando para as próximas, né? Tem gente que fala assim, nessa não deu, na próxima não vai dar, só nas próximas. Isso talvez pelo conhecimento que temos de nós mesmos, diante das dificuldades que temos em nos desembaraçarmos de algumas coisas. Estas coisas das quais nós temos dificuldade de nos desembaraçar, elas não são de hoje, elas vêm de antes. Do primitivismo aos dias de hoje, nós passamos por variadas situações, ocupamos lá atrás outros personagens, outras funções, lutamos, brigamos, enfrentamos, matamos, fomos mortos. Hoje estamos na tentativa de vencer internamente os homens e as mulheres das cavernas, os homens e as mulheres medievais existentes dentro de nós no campo do inconsciente, mas de um inconsciente que nos influencia e que nos faz às vezes reagir desta ou daquela forma, quando nós não mais quereríamos reagir desta forma, mas de quando em quando irrompe em nós um jeito que nós não gostaríamos mais de ter, o que nos faz lembrar Paulo de Tarso: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim
eu ainda faço. E que nos faz, às vezes, meditar. Depois da gente já ter feito, depois da gente já ter falado, depois da gente ter agido, meu Deus do céu, por que eu agi desse jeito ainda? Por que eu falei aquilo? Podia ter ficado quieto. Então nós travamos uma luta interna diante da vida, que é o tal processo do crescimento, onde queremos silenciar no momento realmente que é de silenciar. Queremos falar no momento realmente que é para falar. Mas a grande luta é que a gente silencia na hora que era para falar e a gente fala na hora que era para silenciar. Então nós travamos esta luta interna, até porque não temos um total conhecimento do nosso estado psicológico e do psicológico do outro. Como o outro irá reagir? Nós reagimos, mas o outro também tem a sua reação. Para cada ação, dentro de uma estruturação mental, há uma reação. Esse é um preceito básico da psicologia, que vai do A, ação, ao R, reação, mas que no meio tem um E de uma estrutura do espírito, a estrutura mental do indivíduo, que nos faz agir e reagir desta ou daquela forma, ou seja, mediante o que nós somos. Quem somos? E cada um de nós é um mundo em si mesmo. Então a vida é este processo de crescimento que nós estamos crescendo. Esta é uma afirmação de Joana de Ângeles na sua linha psicológica transpessoal. Ela diz assim: as criaturas humanas na Terra estão crescendo. Muitas delas porque já estão envolvidas nesse seu processo de crescimento com programas de benemerência, de filantropia, com trabalhos de religiosidade ou de espiritualidade, com trabalhos de serviço ao próximo. E ela lança ali uma série de serviços ou atividades ou tarefas que são desenvolvidas por aqueles que estão crescendo desta forma. Mas no final desse parágrafo ela diz assim: a grande maioria ainda cresce pelo sofrimento. A grande maioria ainda cresce pelo sofrimento. É a vida dando tapinha nas costas. É a vida fazendo acordar. É necessário acordar. Página de hoje do livro Pão Nosso. Relembrando então Paulo aos Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mas não estou morto e jamais estaremos. Mas há, filosoficamente falando, as chamadas almas mortas em corpos vivos. Almas mortas em corpos vivos, fazem, realizam, andam de lado para outro, estão ativos, mas às vezes isso é um simples ativismo de alguém que anda de um lado para outro, mas verdadeiramente não está vivo. Existe, só está existindo, porque cumpre uma rotina prática e diária de coisas. Rotina prática e diária de coisas, esta que fazem parte do nosso dia a dia. Para aqui chegarmos, nós nos levantamos, acordamos em casa, nos levantamos. Alguns tomaram do ônibus, outros vieram no seu veículo, outros talvez morem por perto, vieram até a pé. Mas tomamos um lanche, tínhamos um lanche gostoso aqui, mas alguns até tomamos um suco, o remédio, o medicamento, fizemos o asseio corporal, o asseio bucal, ou seja, há uma dinâmica material que faz parte da nossa relação com o mundo no campo físico, porque aqui estamos encarnados. E ao longo do tempo, hoje depois que saímos daqui, não sei quem já preparou o almoço, quem ainda vai preparar o almoço, quem vai almoçar fora, quem vai receber visita, quem vai aproveitar para visitar alguém e almoçar lá. Dinâmica material da vida, ou relação horizontal com o mundo. Tem gente já pensando no soninho da tarde, depois do almoço, aquele soninho gostoso da tarde, descansar um pouco no domingo. Mas tem gente que tem tarefa na casa espírita no domingo, tem casa espírita que abre no domingo. Como? Tem igreja evangélica, igreja católica, tem missa de manhã, tem missa à noite. Dinâmica das nossas atividades de forma geral.
Mas em cada uma dessas atividades, como anda o nosso espírito dentro desse processo de crescimento, porque o tema nos leva a entender que vida é processo de crescimento da alma. Então, como anda o nosso espírito frente a cada uma dessas atividades? Quando acordei nesta manhã, perguntei isso lá no Sal da Terra ontem, qual foi meu primeiro pensamento hoje? Isso importa a gente saber a cada manhã. Como é que eu acordei nesta manhã? Nunca acordei na manhã de ontem. Como será que eu vou acordar na manhã de amanhã? Como que eu estou abrindo os olhos a cada manhã? Como que eu estou efetivamente despertando, crescendo na vida? Será que acordei, e disse ontem isso, será que eu acordei pensando assim, meu Deus, 8 horas, 7 horas, e olha que já está calor. Que calor, Jesus! Tá. E adianta falar? Não adianta falar, porque o calor está aí, e pelas previsões, a gente tem esse calor e vai ter um pouquinho mais. Olha só, vão até facilitar o meu calor aqui, tá vendo? Obrigado, querido. Em trabalho tem que suar a camisa, me falaram isso, Você vai reencarnar, vai fazer palestra, mas vai ter que suar a camisa. Então, como que nós despertamos a cada manhã, pensando no dia que teremos? Não de forma ansiosa. Não estamos falando aqui de uma forma ansiosa, daquele que acorda, ai meu Deus, o que será que vai ser? Como será que vai ser esse dia? O que será que eu vou ter que enfrentar? E a gente não sabe. Nós nos preparamos a cada manhã para um novo dia. Na verdade, cada manhã é como se nós estivéssemos reencarnando. Que nós passamos um período no plano espiritual enquanto estamos dormindo. E tem gente que não quer nem acordar, prefere ficar para o lado de lá. Não sei bem onde foi, onde está para o lado de lá. Ai, que vontade de ficar dormindo. Enquanto estamos dormindo, estamos participando do mundo espiritual. Podemos participar de reunião, podemos ter vindo já aqui ao centro, das atividades aqui realizadas durante o período que nós estamos dormindo. Mas o certo é que a gente precisa acordar. Necessário acordar, disse a página. A cada manhã a gente acorda, então é como se estivesse reencarnando. Quando eu acordo, ou, entre aspas, reencarno de novo a cada manhã, é como se eu estivesse reconectando com a vida. Aquilo que eu não consegui ontem, poderá ser conseguido hoje. Aquilo que não foi totalmente acertado ontem, talvez seja conseguido acertar hoje. Mas para isso é preciso, os espíritos chamam de coragem moral. Isso é preciso coragem moral. Mas se eu continuo com a mesma indolência, ontem não deu certo, e tenho certeza que hoje também não vai dar. Ontem não foi mole, tenho certeza que hoje vai ser pior ainda. Bom, isso não nos leva a lugar nenhum, a não ser a um estado de derrotismo, a um estado de pessimismo. E a vida é processo de crescimento. Se no crescimento, segundo Joana de Ângeles, nós ainda sofremos, tudo bem, faz parte. Mas também nós já sabemos que Deus, nosso Pai, que acreditamos nele, nos dá muitas, para não dizer todas, as possibilidades de que seja diferente. Deus dá todas as possibilidades aos seus filhos, mas cada qual recebe do seu jeito, ao seu modo e da sua maneira. As possibilidades são para todos, mas dependendo do estado espiritual de cada um. Então há pessoas que neste sol estão fazendo uma campanha de quilo por aquelas pessoas que precisam e saem às ruas buscando alimentos para determinada entidade. E algumas pessoas de dentro de casa vão perguntar, meu Deus, como é que aguenta? Neste sol da manhã, alguns irmãos nossos, até porque trabalharam a semana toda, estão jogando um bate-bola aí, no futebolzinho. E a gente passa e fala, meu Deus, como é que aguenta? Nós estamos aqui, aí dependendo, passaria alguns ali, esse pessoal está dentro de igreja, dentro de centro espírita, como é que aguenta? Então nós sempre encontraremos aqueles que vão questionar aquilo que o outro está fazendo.
Até porque algumas pessoas parecem ter vindo à Terra e continuam não querendo fazer nada. Esperam cada fim de semana para chegar. Esse fim de semana não quero fazer nada. Nossa, então hoje logo mais à noite, quando eu chegar em casa, não quero fazer mais nada. Hoje eu vou na palestra de João Luiz, mas depois eu volto para casa, não quero fazer mais nada. Então nós estamos a todo instante pensando naquilo que queremos ou não fazer. Só que a vida passa rápido. Do berço ao túmulo parece longo, mas não é tão longo assim. Nós aqui estamos para crescer dentro deste processo, e é necessário que nós estejamos articulados neste processo de acordo com o que sabemos e cremos, mas que é preciso querer. Basta saber que é um ser imortal? Sou um ser imortal, graças a Deus, jamais vou morrer. E daí? Se eu não vivo de acordo com essa minha imortalidade, se as coisas que eu faço é como se a minha vida fosse essa única vida, Falam de um dos meus filhos, hoje ele pensa diferente, mas na época, mais jovem, ia ao centro, ia à campanha do quilo, ia ao asilo, ia evangelho no lar, porque a gente vai colocando tudo aquilo que precisa também para educar os filhos, O tema do capítulo de Emmanuel, livro Fonte Viva, é aproveite. Esta foi a pergunta do meu filho: pai, quando é que eu vou aproveitar a vida? A gente vai no evangelho, faz o evangelho no lar, a gente vai no centro, a gente vai no asilo, tem a mocidade para ir. Nossa, que hora que eu vou aproveitar a vida? Esse aproveitar a vida dele, que ele estava perguntando, é como se essa vida fosse única e que naquele período da sua juventude ele não estivesse conseguindo fazer o que ele considerava ser aproveitar a vida, embora tivesse. Ia ao clube também, jogava sua bola, ia para a escola, ia nas festas de amigos, mas ele achava pouco. Que parecia a ele que a outra parte, evangelho lá, campanha de quilo, ir no asilo, mocidade, era mais do que aproveitar a vida. E estas coisas ele não considerava aproveitar a vida. Aproveitar a vida era quando estava lá fora fazendo de tudo. A ponto de me perguntar: e se eu chegar do lado de lá e tudo isso que o senhor está falando for mentira? Olha o questionamento do filho na adolescência, para um pai espírita orador. E se o senhor falar, tudo que o senhor fala aí for mentira? Eu fiz: Jesus. Aí eu disse para ele assim: e se for verdade? É pegar ou largar. É pegar ou largar. Essa é uma tônica do espírito. Isso é aquilo que o espírito está decidindo, querendo para a sua vida. O que você efetivamente quer saber, sabendo que é um espírito imortal. Eu quero chegar bem do lado de lá. Pai, eu não quero ir para um bravo não, hein? Eu falei: ninguém quer ir, mas de alguma forma, segundo o Chico, todos nós passamos por lá, Que a gente não sai totalmente consciente daqui, a gente tem os tropeços, De vez em quando eu lembro daquela historinha minha, quando garoto, e a mãe dava uma ordem, e eu fazia: mãe! E olha que se a mãe pegava na época, a gente parecia o nome feio de agora, era só o a mãe, mãe! E eu ouvia às vezes assim: responde mesmo, qualquer dia eu estou aí, deitada na sala, aí quero ver chorando em cima do caixão. Eu não sei se as mães de vocês falavam, mas a minha falava. Tadinha, eu estou falando dela nas costas, está lá em casa quietinha. Mas completava a frase, dizia que ficaria lá na sala, mortinha, e que não adiantava chorar em cima, mas completava a frase dizendo assim: sou capaz de levantar do caixão para contar para todo mundo que você está me fazendo. Eu falei: Jesus, a mulher vai desencarnar e ressuscitar no meio da sala, só para mostrar que eu não sou aquela criatura tão boazinha que leva maçã para a professora, que dá flor, que vai da evangelização, reza para Jesus. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Então todos nós estamos nesse processo.
basta, neste momento, fazermos esta indagação que o Robinson perguntou: estamos conseguindo? Ou seja, basta fazermos esta indagação: estou querendo? O meu querer é real? Porque a gente tem que querer, e é isso que vai fazer a diferença na hora. É claro que naquele momento da situação que a gente está vivenciando, a gente fazer uma parada rápida, vai ser: eu acredito em Deus, eu sou um ser imortal, comunicação dos mortos, pluralidade da existência. E não vai dar tempo de pensar, né? Não vai dar tempo de pensar nessas coisas todas. Mas isso precisa estar implícito em alguém que não só está estudando, mas que do estudo, unindo razão e sentimento, está passando a aplicar em si mesmo aquilo que agora sabe e crê. É uma aplicação diária, né? Eu disse ontem lá também no Sal da Terra: aplicar esta nossa sabedoria, isto que nós cremos, no momento em que aqueles que dirigem um automóvel, estamos no nosso automóvel dirigindo e que já estamos fazendo uma ultrapassagem pela esquerda na rodovia, e parece que quem vem atrás não sabe que a gente já está ultrapassando, que fica piscando o carro atrás da gente, querendo passar. Mas a gente também já está ultrapassando, nós também estamos no nosso tempo fazendo aquela ultrapassagem. O que necessita com que ele aguarde só um pouco a velocidade do nosso carro, a velocidade do carro dele, para que um não bata do outro, e a gente vai então colocar a seta para a direita e nós vamos voltar, e ele vai passar. Mas enquanto ele não consegue passar, ele fica piscando o carro. E a gente lembrar naquela hora: sou um ser imortal, Deus é Pai justo e misericordioso, esse meu irmão também está em evolução, em processo de crescimento. Dá para lembrar naquela hora? Quando a gente vê, já falou: vai tirar o pai da forca, né? Que Deus te leve, que o diabo te carregue. Então naquela hora, o que surge em nós? Surge o tal do ser primitivo, que ainda está embutido em nós, e que também não aceita alguém nos querendo tirar da frente, porque naquele momento eu estou passando. Espera, é a minha vez. Então nós vivemos esse processo cotidianamente, ou essas coisas não acontecem com vocês? Todos os dias, na fila de um banco, na fila do supermercado, diante do caixa. A gente está lá na caixa do supermercado, na caixa do banco, e a gente tem aquela paciência diante daquela pessoa que está ali trabalhando, às vezes com grande dificuldade, com problemas em casa, e a gente às vezes não fala, às vezes não fala, mas pensa: mas é lerdo, hein? Eu não sei quanto supermercado está aguentando essa pessoa ainda, por mim eu mandava embora. Então nós também vivemos esse dia a dia horizontal de um inconsciente, de um ser medieval e primitivo que nos influencia e nos faz, se não dizer, agir, pensar. E em pensando, nós estamos lançando ali esta energia. Então, quando nós estamos aqui na casa espírita, nós somos levados a pensar no que estamos fazendo lá fora, porque aqui dentro se nos torna mais fácil. O professor Deolindo Amorim, numa de suas palestras na região dos lagos, que na época eu era bem mais jovem, mas anotei, vi o caderninho, né? O professor Deolindo Amorim foi assistir aquela palestra, maravilhado com a sua exposição, com a sua conferência, e ele dizia assim: viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. A vida é processo de crescimento da alma, e isto é uma arte. E nós estamos continuadamente nesse processo do palco da vida para desenvolver essa arte, para crescer. O objetivo do espírito quando reencarna: evoluir, progredir, ser feliz, ser melhor. Mas isso envolve crescimento. O crescimento envolve despojar-se da antiga criatura que fomos
ou que ainda temos sido, para que possamos nos revestir da túnica preparada para as bodas. Um processo em que o espírito vai se tornando mais sensível, mais consciente, mediante os compromissos que tem para com Deus, para consigo mesmo, para com o outro, para com a vida. E é um exercício constante, diário, porque a todo momento nós estamos sendo testados, não só dessa situação que temos da rodovia, ou mesmo dentro do trânsito urbano, mas situações dentro de casa, né? Em que um simples copo com um achocolatado que se derruba sobre a mesa, para determinadas pessoas, será o fim do mundo. Mas eu acabei de colocar essa toalha, ela estava branquinha, e a vontade de responder é: agora não está mais. E após ser usada, deverá ser lavada. E graças a Deus que a gente tem outra para colocar no lugar. E mesmo que não tivesse, ficaria sem a toalha, o que não mudaria em nada o viver do Espírito. Mas o nosso aprisionamento a estas coisas pequenas mudam o dia e o humor de muitas criaturas, que fazem o que se chama tempestade, um copo d'água. E aí os psicológicos, o estado mental, as emoções de cada lar deste mundo terreno, o ambiente profissional de cada ambiente profissional deste mundo terreno, o ambiente mental, psicológico de cada uma dessas criaturas, em torno de 8 milhões ou mais, que estão encarnados na Terra. Como é que a gente anda? Como é que está esse mecanismo, né, de afloramento das nossas energias? Não conseguimos, da manhã ao anoitecer, nos mantermos totalmente equilibrados. A gente tenta. Uma sintonia com o divino, a gente tenta. Que não só orar. A sintonia com o divino, claro, o mecanismo muito positivo e produtivo é a oração. Mas não basta simplesmente dizer palavras: Pai nosso que estás nos céus, ou a Ave Maria que seja, ou qualquer prece que seja. Nós precisamos realmente vivenciar e estarmos conectados com o Pai, não só pela fala, mas pelo campo do pensamento e do coração. Isso faz diferença no momento que nós estaremos envolvendo as situações mais práticas. E aí hoje, homens e mulheres que dentro de casa cozinham, atividade que antes era das mulheres e hoje muitos homens fazem. O grande mecanismo de mexer uma colher numa panela e de fazer um tempero da comida, que não é só colocar o tempero, o fazer por fazer, mas é estar ali com habilidade, cuidando de algo que vai adentrar o nosso organismo, que nos levará os nutrientes, as proteínas, as vitaminas necessárias para o corpo físico, a fim do espírito se manifestar livremente diante das suas atividades. A gente nem lembra disso. A gente só às vezes lembra e fala: estou aqui nesse fogão, o calor danado, e o povo só vem para comer. Eu que estou aqui. Mas na verdade nós estamos numa tarefa importantíssima, que é de preparar o alimento de cada dia. Ou quando fazemos a limpeza da casa, e melhor será fazer cantando, né? Varrer cantando, varrer declamando, aspirando, pensando em Deus. Oh Pai, graças a Deus pela vida, e eu estou aqui, ó, limpando a casa que o Senhor me concedeu. Mas muitos vão limpar e dizer: não, credo, todo dia a mesma coisa, ô miséria. É isso, é disso que nós estamos falando. Algumas coisas nos dão certo trabalho, algumas coisas nos incomodam sim, algumas coisas nos cansam, a gente sabe disso. Hoje no café, uma amiga, que não é a Maria de Fato que está aqui, mas a outra amiga lá do lar que está nos recebendo, nos perguntou: nossa, esses anos todos assim que você tem feito palestra, você disse que faz palestra e viaja desde 17 anos de idade, você não cansa? Ela me perguntou: você não cansa? Eu já estou indo para 63 e comecei a viajar com 17, né?
E eu falei, não. Nossa, parece que cansa. Eu falei, mas não. Porque é um combustível que encontrar amigos, fazer novos amigos, conhecer lugares. Meu Deus, eu volto para casa a toda. E na época que eu ainda trabalhava, profissionalmente falando, que agora faz 5 anos de aposentado, eu chegava no serviço lá no judiciário na segunda-feira, eu vi um pessoal às vezes com a cara amarrotada, desanimado. Na época vinha assinar ponto, agora já é o, né, com o dedinho lá, mas vinha assinar o ponto. E aí eles me perguntavam, e aí, tudo bem? Viajou? Eu falei, viajei. Mas você está bem? Estou bem. Você parece estar cansado? Nossa, muito. Mas o que você fez? Nada. Eu estou com uma canção. Não fiz nada, João, mas estou cansado. Eu falei, nossa, mas eu viajei, fui para lugares, enfrentei coisas, conheci pessoas, tá? E estou a toda. Ai, não, alguma coisa tem nessa água que vocês tomam no centro. Eu falei, pois é, a água da vida. É? Então é isso que nós estamos falando, deste sabor diferente de viver, quando nós amanhecemos a cada manhã certos de que a vida é concessão de vida, de que a vida está para ser vivida, de que a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina, de que Deus habita em mim, de que Deus habita em você, de que Deus habita em nós. Portanto, a vida sou eu, a vida é você, a vida somos nós. Vida esta que jamais sairá de nós e nós dela jamais sairemos. No dizer de Emmanuel, no livro Recados do Além, a vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Então aqui estamos nós, vivos, plenos de realizações à nossa frente, com muitas chances de crescimento e de oportunidades, mas não basta saber e não só crer, é preciso querer. E assim rogamos a Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nos conceda a todos nós estas oportunidades, como já nos tem concedido, mas diante de outras que se foram e que nós não as aproveitamos, mas que tenhamos a consciência e a lucidez moral para despertarmos a cada manhã, para acordarmos, a fim de realmente aproveitarmos a vida diante destas novas possibilidades que escorrem diante dos nossos olhos, nas nossas relações vivenciais no mundo. E é quando então Leonor Posada, no seu poema Prenúncios, nos diz: que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá, não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa eu enxugar todo o meu pranto, quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita. Muita paz. Agradecemos muito ao João Luiz, por
beleza dessa palestra da manhã de hoje. Agradecendo a presença de todos vocês aqui no salão, várias casas e co-irmãs aqui representadas, Cheio, Sal da Terra, André Luiz, Caminho da Luz. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Se esqueci algum, me perdoe. Como eu disse no início, nós não teremos o trabalho de passe hoje em função, né, de ser uma data festiva, mas aqueles que tiverem necessidade, Altamir, a Selma, o Luiz lá atrás, podem ser procurados, que aí eles ou falam com a gente que a gente faz o passe ali, ok? Então, lembrando a vocês também que nós estamos no mês de festividade dessa casa, 74 anos de fundação. Agradecemos muito o João pela presença mais uma vez. Anunciando as próximas 3 palestras que encerram esse mês de aniversário. Quarta-feira, agora às 19h30, o Santana vai nos falar sobre reforma íntima, assim, mas como? No domingo, o poder do pensamento. A Ana Scanavache, lá de Resende, do Joana de Ângeles, amiga nossa também, que sempre atende aos nossos pedidos aqui. E no dia 26/2, a última quarta-feira desse mês, Manuel Coelho, querido amigo nosso aqui da casa, né, já foi presidente aqui, nos falando sobre Espiritismo, uma razão de viver, ok? Então a gente conta com a presença de todos vocês aí, agradeço de antemão a presença de todos, lembrando a vocês que todas as palestras da nossa casa são filmadas e a partir de amanhã ela está no YouTube, aqueles que quiserem rever a palestra do João, de tantos, né, que aí estão, porque nós gravamos desde março de 2020, quando começou a pandemia. Então no blog da EDAC está todas as palestras desde aquela época, ok? Então, uma infinidade de palestras de oradores. Aqueles que quiserem rever alguma dessas palestras, é só entrar no nosso site lá, está lá. Mais alguma coisa, Felipe? Felipe? Oi? Lá fora, depois, né, tem a café da manhã, como sempre, tem chazinho. Esqueci do Paulo de Tasso também, temos aqui os casal representando. Temos o café, um chazinho lá, que o Miguel sempre traz. Hoje temos 2 bolos, né, bolo doce, e aqueles que não podem, bolo salgado, né, comemorando essa data especial, porque faltam 2 dias apenas. Terça-feira, dia 18, que a casa comemora o aniversário. Então, assim que acabar a palestra, a prece, todos, né, lá fora, naquele bate-papo fraterno, e se sirvam lá à vontade, ok? A gente sempre brinca, né? Diz que o alimento dentro da casa espírita, ele é frutificado, né? Então ele não engorda, não aumenta a hipertensão arterial, nem a glicemia, mas chegando em casa, aqueles que tomam remédio continuem tomando normalmente para ajudar, né, a frutificação do alimento do céu, ok? Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento então, agradecendo mais uma vez ao João, esse carinho que ele tem com a nossa casa já há alguns anos, se desloca lá de Cachoeira Paulista para estar junto com a gente, leva o nosso abraço lá, né, a união lá de espírita de Cachoeira Paulista, se Deus quiser, os segundos mestres estarem no ano. Então vamos encerrar agradecendo a Deus essa oportunidade aqui estarmos, pedindo a Jesus, irmão de todos nós, que possa nos abençoar, nos amparar em todos os dias da nossa vida aqui na Terra, conforme ele nos disse na palestra, que possamos aproveitar essa oportunidade de crescermos enquanto espíritos imortais que somos, que Jesus, enfim, amigo de todos nós, possa nesse momento amparar-nos a todos que estão aqui, aqueles que não puderam comparecer, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Eu quero aproveitar o João um pouquinho mais, quero pedir você para fazer a prece de encerramento, ok? Dá mais um pouco de trabalho, né? Bom, vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que aqui estão conosco, nos oferecendo estas vibrações de tanta paz, de tanta luz, a nossa gratidão por tudo que temos recebido, em nome da bondade divina e da sua misericórdia. Rogamos, Senhor, pelo mundo afora, pelos nossos irmãos em humanidade, pelos que mais sofrem, pelos que choram, pelos que estão caídos à beira do caminho, por aqueles que estão perdidos em si mesmos, pelas regiões de guerras, de conflitos, por este processo transicional pelo qual passamos, Senhor, mas que sejamos daqueles que, seguidores do Cristo,
cumpramos verdadeiramente as nossas missões, levando a mensagem de amor, de paz, de otimismo, de alegria e de esperança, por onde formos e com quem estivermos. Despede-nos neste instante na tua paz, mas permanece conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente ir para o café, sorteio dos livros, né? Esse mês todo nós estamos fazendo sorteiozinho. Serginho, está com o livro aí? De quando a quando? 51? De 1 a 51. Escolhe para nós. 25. Adriano, você leva lá para ele para mim? 8, Serginho. Edson Alves. Edson. Mais um para a gente encerrar. Hoje são 3, muito especial. O seu Edson. 49, Serginho. 49. Silvia Flores. Silvia. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, aquele cafezinho, chá fraterno lá fora. Fiquem com Deus, tá bom? Vamos em paz. Muito obrigado aí de novo.